Boa noite. Boa noite, amigão. Beleza? E aí, meu amigo, tudo bem? Tô, você tá bonitinho, fez barba, tomou banho, hein? Fui, faz... Fui fazer exame de polissonografia e tinha que fazer a barba. Ah, que bom, tá aparecendo o velho do Rio. Lindo. Ô, Matheus. Opa, boa noite, como é que vocês Bem, estão? Tudo boa jóia? noite. Boa noite, Matheus. Prazer em conhecê-lo. Igualmente, prazer é meu. Tudo bom Prazer, por aí? graças a Tudo. Deus. Coisa boa. Todo mundo de feriado? É, Cara, tá no ritmo. você acredita que eu nem lembrava que era feriado? Oi? Desculpa, travou aqui, Gustavo. Eu nem lembrava que era feriado, cara. Não, Correria caramba. que nem... Fala. Gente, boa noite todo mundo. Hoje nós estamos fazendo uma proposta um pouco diferente, que é mais ou menos uma entrevista, vamos dizer assim, né? E nosso primeiro convidado aqui foi o professor Matheus Felter, né, professor? Isso Falei aí. certo? Falou sim. Felter, né? Escolhemos um tema que eu acho assim, super válido, até porque nós somos professores, né? Nós estamos mexendo com gente que nunca teve conteúdo de orto, ou muito pouco. Nunca não, né? Mas muito pouco. Principalmente aparelho fixo. A turma está mais acostumada àquela orto voltada para a pediatria, que é da faculdade mesmo. E o Matheus falou, não, cara, vamos falar de sequência de tratamento. Ô, Matheusão, ótimo, cara. Porque a pergunta que a gente mais escuta posso usar um elástico em cadeia num fio de Naitai? Então, é sobre isso e essas coisas que nós vamos conversar hoje. Primeiramente, estamos aqui com o professor Matheus Felter, graduado e mestre na Federal de Goiás, né, Matheus? Se eu errar alguma coisa, aí você me corrige. É clínico e professor e criador de conteúdo na internet. Quem não segue o Matheus, gente, corre lá e segue, que o cara só manda bem. Muita dica boa, muita coisa boa no Instagram dele. Depois, Matheus, você passa seu Instagram aí. Claro. E você tem um serviço de mentoria, né? Sim, também. Eu ajudo quem está ali perdido com os casos, ajuda a planejar, ou pegar aqueles casos que já estão em andamento, mas a pessoa está meio patinando ali sem saber como que resolve. Nossa, isso é muito bacana, é muita coisa que acontece, né? A pessoa fala, tô aqui, não sei o que eu faço. Aí você faz um suporte de mentoria bacana. Ô, professor, onde que você dá aula? Conta um pouquinho pra gente aí da tua trajetória na odonto, na orto. Claro, pô. Bom, boa noite para todo mundo que tá chegando aí. Prazerzão estar aqui. Obrigado pelo convite também. Eu falo assim que, apesar de bem novo, já passei por muita coisa aí que o pessoal tem dificuldade. Então, assim, eu acho que boa parte dos perrengues que quem está começando na horta tem, eu falo que graças a Deus eu já passei, porque isso me ensinou para eu poder ter a oportunidade de estar passando adiante aqui para os colegas que estão iniciando. Eu formei na Federal de Goiás em 2016, bem recente, bem recente. Não sabia que eu queria fazer ortodontia ainda, mas eu sabia que eu queria ser professor, por algum motivo. Então, eu já emendei o mestrado ali. O meu mestrado, por acaso, foi uma pesquisa na área de orto. Então, talvez vocês conheçam, talvez não. O meu co-orientador, por tabela ali, foi o Wendel Shibazaki. Também ele é bem conhecido aqui no meio. Então, o meu orientador propriamente era o Dr. Ronan Silva, que é da área de odonto legal, mas ele fez essa parceria com o Wendel, que também é perito e tudo mais. E, enfim, veio uma pesquisa na área de orto para mim, sobre modelos digitais na época. Legal. Não é que estava começando, né? Já tinha um histórico ali, mas ainda não era tão propagado como começou a vir a odontologia digital nos últimos, sei lá, 3, 4, 5 anos. Então, foi um tema bem interessante mesmo. Me interessou, assim, não só o tema, mas a ortodontia também, por acaso. E aí eu comecei a fazer especialização. Terminei a especialização
logo que eu terminei, foi meio que junto com o mestrado ali, eu me dispus a dar uma aula teste, praticamente, num curso de especialização aqui. Abriram as portas para mim aqui no Instituto Rosenvaldo Moreira, em Goiânia, Goiás. E já vai fazer, acho que 3 anos que eu tô lá. Foi 3 anos atrás, foi bem ali na transição, quando estava querendo sair um pouquinho do computador na pandemia para voltar para a sala de aula. E aí é isso que deu tudo certo. Estou lá até hoje, graças a Deus. Também dou aula no interior hoje, enfim, também. Só que, como se diz, como um bom, um bom fã do meio digital, de tecnologia, desde a época de graduação, eu sempre vim namorando com conteúdo online, com esse formato, né? E aí, como eu queria ser um professor desde o início, eu entendi que faria total sentido trazer esses conteúdos para cá, para ir dando umas pílulas, umas sacadas, umas dicas aqui no Instagram. E para quem, porventura, quisesse dar um passo um pouquinho mais profundo, realmente se dedicar um pouco mais, a gente hoje tem o curso, a mentoria enfim, para abrir essa porta. Essa aí é a minha pequena trajetória, mas graças a Deus me possibilitou estar ajudando o pessoal. Weber? Ô, Matheus, já que você começou a falar, né, vou fugir um pouquinho. Você é muito jovem, igual você falou, a idade dos meus filhos aí, né, todos na área de odontologia. Eu queria ver a sua visão para onde caminha a ortodontia com esse fluxo digital todo que tem, né? A gente sabe que o software nunca vai superar um bom profissional, mas qual que é a visão que você tem para onde vai essa ortodontia toda digital? Eu vejo assim que para quem está começando ainda, acaba que não é a realidade da maioria. Por uma questão de muitas vezes o pessoal começar a trabalhar em lugares que, enfim, que literalmente abrem portas para quem não tem tanta experiência assim. E quem realmente está dedicado, se aprofundando no digital, costuma, pelo menos a minha visão, né, costuma ser quem já está dominando ali a ortodontia fixa mesmo. Muito difícil, assim, até às vezes ouço algum colega ou outro que está indo para o mercado de trabalho, já começar alguma coisa no fluxo digital, mas de conversar, assim, trocar ideia, a hora que você pergunta, tá, beleza, você quer fazer esse planejamento aqui para Invisalign, por exemplo, para alinhador, e aí, qual que é a sua ideia, né? Qual que é a sequência que você vai seguir, por onde você vai? Na maioria das vezes a gente sente assim que ainda falta um pouco de embasamento, até de diagnóstico mesmo, planejamento para a pessoa. Não que a pessoa não deva, no início, se interessar por isso também e se dedicar a aprender. Mas eu acho hoje, até, como se diz, tendo trabalhado alguns casos com ortodontia digital, eu acho hoje que a pessoa precisa fazer aquela ortodontia raiz em termos de planejamento. Ou seja, saber identificar os problemas do paciente, para onde que os dentes têm que se movimentar, se são os de cima, se são os de baixo, para frente, para trás, mesializar, distalizar. E aí, enxergando todo esse cenário, aí ela tem condições de definir como que um aparelho, qualquer que seja, vai fazer essa movimentação. Mas, tomando por base a minha trajetória, não conseguiria assim, fazer um tratamento com alinhador, por exemplo, com todo o fluxo digital, se não tivesse esse conhecimento de base mesmo. Aquela velha questão, os fundamentos são eternos. Pô, gostei muito que você falou. Eu sou meio cabeça branca já estou um pouquinho mais cansado na estrada, né? E quando você me mostrar isso, a importância da biomecânica, independente do que está usando, né? Sim, totalmente. A gente vê hoje assim, começou uns 3, 4 anos atrás, a aparecer muito profissional, divulgando, até ensinando mais sobre ortodontia digital, sobre alinhador, mas depois que passou aquele glamour, digamos assim, você vê que até essas pessoas que
digamos assim, dominam a técnica do tratamento com oleadores, cada vez mais estão utilizando mecânicas auxiliares, ou seja, o alinhador é o aparelho principal, mas sem um elástico, sem um botão, sem um mini implante, às vezes a coisa não sai. Então, claro, para isso a pessoa tem que entender o que ela quer fazer, para onde que ela quer movimentar, os princípios de movimentação, a biomecânica, como você falou, não tem jeito. E até naquele roteirinho que eles mandam, né? Eles colocam lá, aqui nós vamos alinhar, nivelar, tal, e tratamento da classe 2 vai ser simulado, mas lembrando que você deve escolher entre elástico, MPO, né? Eles mesmo falam, né, que vai precisar unir. Então, não tem como trabalhar segregado, separado. Eu acho que em nada. Né? Dá não. Ô, Matheus, rapidamente, o que eu falar para mim aqui vale para o Weber, porque nós começamos junto e nossa trajetória é igual, exatamente igual, passo a passo. Apesar dele ter feito em São Paulo e eu em Alfenas, casou muito. A gente começou a dar aula na mesma época. Depois que a gente formou na Horta, a gente fez mestrado junto, entramos junto em alguns cursos de sócio nas escolas. Então, o que eu falo para mim serve para ele. Quando eu fui, na verdade, eu era aquela pessoa, todo mundo fala isso, eu sei, o pessoal fala, mas você está falando para... Eu não gostava de apresentar trabalho, cara. Eu era aquele que fazia o trabalho, sacou? E deixa comigo PowerPoint, deixa comigo Word e vocês vão lá e apresentam. Se vira lá, cara, porque eu travo. E de uma hora para outra, me ligaram e falaram, Gustavo, vem aqui, fica na clínica pra gente. Tá precisando de um auxiliar de clínica, você não quer começar? E entrei nesse mundo. Minha primeira aula, me jogaram assim, ó, vai lá e dá McNamara. Primeira aula, McNamara, 2013. Março de 2013. E eu vi que a galera gostou tal, mas sabe quando você fala e não presta atenção no que você fala? Aquele medo de falar em público, aquela coisa toda, né? E eu converso muito com professores mais velhos tal, e eles falam que a gente não tem treinamento, né, para a sala de aula, principalmente nessa área. A gente não tem uma pedagogia para especialização. Então, a gente aprende na prática mesmo. Né? E com você, o que você enfrenta aí? Foi da mesma forma? Conta um pouquinho aí tua trajetória docente, como docente. Rapaz, eu fui até injusto que eu não coloquei aqui no breve resumo da minha história uma etapa essencial para isso aí. Foi o seguinte, durante o mestrado, eu tive a oportunidade de ministrar aula em curso de formação de auxiliar de dentista. Bacana, cara. E aí, assim, apesar de, diferentemente de você, eu na faculdade eu gostar de me pôr, entre aspas, em perigo, justamente para desenvolver um pouco a habilidade de comunicação. A vida inteira eu sempre fui muito quieto na minha e tudo. Acho que na faculdade que eu comecei a desenvolver um pouco mais isso, então até que eu gostava de apresentar. Mas, efetivamente, foi nessa época do mestrado, quando eu comecei a dar aula em curso auxiliar, que eu considero assim que eu desenvolvi pra caramba. Por quê? Diferentemente de um trabalho na faculdade ou no próprio mestrado, que você vai apresentar um seminário ali de 20, 30 minutos, você tem uma semana, 15 dias para se preparar, logo na primeira aula que eu peguei para ministrar no curso técnico, era uma aula de 4 horas. E aí, tipo assim... Como é que eu vou ensaiar para uma aula de 4 horas? Eu vou ficar 4 horas só ensaiando? Não dá. Então, bem naquela época ali, é aquele negócio, igual você falou, na prática mesmo do dia a dia que a gente vai se formando. Então, a época ali que eu fiquei dando aula em curso técnico me facilitou demais para quando eu entrei na especialização, eu já estar um pouco mais seguro. Claro que por ser um público diferente, a gente sempre fica, né, um pouquinho nervoso, até, como se diz, para chegar aqui numa live e tudo mais, é diferente tudo, mas isso foi essencial para mim. E durante esse período, eu também sempre fui muito curioso para aprender sobre didática, sobre apresentação, montagem de slides.
Então, tem um livro muito bom, chama Aula Nota 10. Não sei se vocês já ouviram falar. Eu já não li, É um livro, não, mas eu vi a capa. Já. é um livro bem legal, ele dá muita estratégia para a sala de aula. Para quem é professor, eu acho que vale muito a pena. E também tem um outro ali da SOAP, que é um livro de apresentações, muito bom também. Enfim, aí a gente vai pegando uma coisinha aqui, uma coisinha ali, aplicando e chega no nosso jeito, né? O jeitão, a nossa personalidade aí, sala de aula. Mas, assim, no início sempre fica aquela pulguinha atrás da orelha de será que tá dando certo? Será que não tá? Aí a gente fica com medo de até perguntar para os alunos às vezes e parecer que tá inseguro, né? Insegurança em tudo deixa a gente um pouco constrangido. Eu trabalho muito com os alunos aqui por a questão da insegurança, do medo de atender e realmente ter um espaço ali para você poder colocar isso para fora é importante. Mas, de fato, hoje, se fosse para falar assim, qual que é meu desafio como docente, algo que eu gostaria de melhorar é o seguinte. Eu penso que, assim, a sala de aula é, claro, uma baita oportunidade para ensinar, mas tem que ser um canal de abertura do professor com o aluno também. Para o aluno ter ali, se sentir à vontade para chegar no professor depois, tirar uma dúvida, pedir uma ajuda. Por quê? Pensando em especialização, a especialização é uma vez por mês. Entre uma semana de especialização e outra, cara, o aluno precisa de ajuda. Se ele estiver começando a atender, ele vai procurar quem recorrer. E se ele não tiver aquela abertura com o professor para pedir uma dica, mostrar um caso clínico, a quem ele vai recorrer afinal, né? Então, meu maior, sei lá, desafio como professor hoje é manter aberto essa porta, digamos assim, e também ter aquele tempo de dedicação para responder os alunos de fato. Hoje em dia, eu já cheguei a atender de segunda a sábado, só orto. Hoje em dia, eu diminui praticamente pela metade os atendimentos para eu conseguir dedicar um pouco mais aos alunos, que eu entendi que, enfim, não só no meu papel como professor, mas da forma como eu estruturo todo o meu projeto aqui, até na internet, eu preciso um pouco disso. E essa proximidade, eu Sim, vejo cara, nossa. que é a carência da maioria. Hoje em dia, é professor 24 horas, né? Com WhatsApp, com qualquer rede social, não tem como. Né? Toda hora uma dúvida, uma coisinha eles mandam, né? Tem que ter essa abertura realmente. Weber? Opa! Que na era da comunicação, né, a gente sempre fala, eu principalmente falo que o grande diferencial da gente, para os alunos, é que a gente já errou mais e a gente tem que estar sempre caminhando junto com eles, né? Então é um perfil novo, eu acho, da docência, e a gente vê até alguns alunos falarem para a gente, porque nós somos muito abertos, né? Nós não somos donos da verdade, nós estamos trabalhando com um colega, e isso é muito legal de viver, né? Eu falo assim, eu já estou mais velhinho um pouquinho, e eu estar no meio dessa molecada jovem te dá uma energia que você fala assim, às vezes você até demora a responder, porque você abraça a ortodontia de um tal jeito que ela te domina a vida toda, né? Mas é uma paixão que a gente tem, né? Total. E a gente tem que mostrar para os alunos que tem essa luz com que faz. No túnel, né? Quando, por tabela, acaba sendo importante, pô. Beleza. Ô, Yara, obrigado, viu, querida? Maior orgulho foi eu ter sido seu professor, tá? Eu vi aqui, obrigado. Nem pergunta, nada. Vou ver se tem. Não. Matheus. Vai lá. Pode ir. Qual a maior dificuldade que você vê hoje que quem está iniciando na horta está sentindo no momento? Vou começar a ortodontia. Quais as maiores dificuldades que você está enfrentando aí? Vamos ver se são as mesmas nossas aqui, para a gente bater um bate-bola. Weber, se for para pôr um top 3, deixa eu ver aqui. Eu acho que a sequência clínica, que é o tema de hoje, é um dos principais. Mais difíceis, né? Dos mais difíceis. Eu acho que um pouquinho assim, não chega
a ser dificuldade técnica, mas quando a pessoa começa a atender e tem aquela cobrança do paciente de se vai terminar logo, se tá, em que pé que está o tratamento e a pessoa não tem aquela noção ainda, isso gera assim, é um bloqueio quase que emocional, sei lá. Não é papo É a de coach nem ansiedade nada. deles também. Hã? E às vezes estão tão ansiosos, nem espera acontecer, né? Só querem atropelar tudo. Não. Eu acho. Às vezes o aluno manda assim, ó, professor, já tem 20 dias que eu fiz uma mecânica aqui e não mudou nada. Verdade. E a gente, Aí, na nossa época, né? Isso que é engraçado, né, cara? Só o ciclo volta, a roda volta a girar, né? são as mesmas coisas, as Mesmo, mesminhas. dente E, mole. bom, e se for para uma terceira coisa, deixa eu pensar aqui. Eu acho que é a parte mecânica mesmo, da execução. Porque se você falar para um aluno, ó, esse paciente aí tem que usar um elástico de classe 2. Primeiro, vamos construindo conhecimento. A pessoa tem que saber o que é uma classe 2, para saber em que posição que ela tem que colocar o elástico. E aí ela começa a pensar qual que tem que ser o tamanho do elástico, porque tem uma variedade de opções no mercado. Eu, particularmente, tento simplificar ao máximo ali para não ficar gerando estoque demais no consultório. Sim. Acaba que a gente tem nossas preferências, usa 1, 2 ali, no máximo 3 opções no dia a dia, pelo menos aqui comigo é assim. E aí, assim, tem que saber passar as orientações para o paciente, quanto tempo que ele tem que usar, enfim. Cada mecânica, para cada tipo de problema, tem suas nuances ali, seus detalhes. Então, para a pessoa que está começando, às vezes é muito difícil. Fora todos esses motivos que eu falei, da execução em si, ainda vem mais uma coisa, que é assim, ela vai aprendendo e ela vê que tem várias formas de resolver uma classe 2, por exemplo. Só que, aí já começa outra dúvida. Qual que é a melhor forma? Será que eu tenho que resolver com elástico? Será que eu tenho que extrair premolar? Será que eu tenho que usar um propulsor? Então, toda essa junção aí vai virando uma confusão na cabeça do pessoal que precisa, de alguma forma, de organizar esse conhecimento para que eles consigam executar com segurança propriamente. Então, é a sequência clínica, a mecânica e essa insegurança mesmo por falta de experiência, muitas vezes, né? E é importante, né, o Matheusão, a gente ter noção e saber separar em que fase do tratamento eu tô, né? O que eu vou fazer em cada fase. Até mesmo para a gente não se perder com os fios, por exemplo, que é o que mais acontece aí, né? Neguinho querendo fechar diastema no 16 de Naitai, 14 de Naitai, de repente entorta tudo. Meu Deus, o que eu faço agora? Por que isso aconteceu? Então, o que é importante para você na hora de sentar e fazer essa sequência clínica? Biomecânica, queixa do paciente, ansiedade do paciente, do próprio dentista. Fala um pouquinho dessa sequência. Tá, cara, assim, facilitou muito para mim quando eu assisti uma aula até do professor Eduardo Lenza, não sei se vocês conhecem, em que ele colocava ali qual que era mais ou menos a sequência clínica de um tratamento ortodôntico. Porque na época que eu vi essa aula dele, eu estava perdido, assim, não sabia o que corrigir primeiro. E por mais que a gente saiba que todo caso é único, tem as suas individualidades e tudo mais, poxa, para a gente conseguir estabelecer protocolos de tratamento, os protocolos de tratamento de qualquer maloclusão foram baseados em diversos casos que deram certo. Então, acaba que vai se criando um padrão, uma sistematização, como até o professor Marco Jansson gosta de falar, ensinar uma sistematização do tratamento. Então, primeira coisa aí para desbloquear, vamos colocar assim, cada paciente é único. Mas
a ortodontia segue uma linha de raciocínio, sim, que vai ser aplicada na grande maioria dos casos. É física também, Matheusão. Segue uma lógica, segue um... Enfim, tem uma lógica por trás, de fato. E qual que é a lógica em um tratamento ortodôntico de maneira geral? Primeiro, a gente quer fazer coisas que nos deem espaço para que os dentes possam se posicionar adequadamente, se alinhar. Ou seja, o próprio alinhamento e nivelamento, na maioria das vezes. Às vezes eu vou fazer uma mecânica transversal para expandir ou disjuntar primeiro, mas, via de regra, fica ali. Entre expandir, disjuntar, alinhar e nivelar. Ou seja, ganhar espaço. Depois que eu tenho os meus dentes alinhados, e para isso eu vou, hoje em dia, acho que a forma mais simples de fazer é utilizando fios de níquel titânio, e tem motivo para isso, eu já abro um parênteses para falar o motivo, mas depois que os dentes estão alinhados, eu entro numa fase em que eu preciso de controle de efeito colateral para executar minhas mecânicas, ou seja, para fazer movimentos de maior magnitude. Abrir e fechar espaço, mesializar ou distalizar uma arcada, fechar, abrir mordida. Na maioria das vezes, para fazer esses tipos de movimentos, para fazer as mecânicas, o que vai me ajudar a ter um maior controle de efeito colateral de cara é ter um fio mais rígido ali segurando os meus dentes. Já abro outro parênteses para explicar por que também. Então, explicar por que do NIT e por que do aço. Aí, beleza. Depois que eu resolvi os problemas do meu paciente, que a oclusão está praticamente encaixada, a gente entra na fase de finalização, que é aquele detalhamento, refinamento para dar aquele encaixe final, enfim, aquela cereja do bolo no tratamento. Ou seja, se for para colocar em um passo a passo aqui. Primeiro, correção transversal, alinhamento, nivelamento. Principalmente se o paciente estiver em crescimento, a gente faz a correção transversal primeiro. No adulto, às vezes, as duas coisas acontecem meio que juntas. Depois, mecânica, propriamente, ou seja, correção de classe 2, classe 3, abertura e fechamento de espaço, abertura e fechamento de mordida, que em algumas vezes até uma boa colagem vai me resolver. A gente sabe que um paciente tem uma mordida profunda, se eu colar direitinho, muitas vezes só ali do alinhamento e nivelamento eu já consigo dar uma boa desaprofundada na mordida. E por último, né, a finalização. Claro, dentro desses três grandes grupos vão existir algumas dúvidas. Por exemplo, algumas combinações, né? Principalmente na fase de mecânica ali. Se o paciente tem uma classe 2 e uma mordida profunda, o que eu trato primeiro? Aí a gente já tem que começar a entender, por exemplo, que para eu movimentar os dentes no sentido da correção de uma classe 2, ou seja, trazer meus dentes superiores para trás ou inferiores para frente, eu preciso de ter um negócio chamado overjet. E a mordida profunda atrapalha eu ter overjet. Então faz sentido corrigir primeiro uma mordida profunda para depois corrigir uma classe 2. Se eu tenho uma classe 3 com mordida aberta anterior, já é um pouquinho mais complexo, mas às vezes eu consigo corrigir meio que as duas coisas juntas, dependendo da mecânica que eu escolher. Então eu não gosto de... Às vezes eu ponho tudo dentro do mesmo bolo da mecânica, porque aí na hora da combinação dos problemas que eu vou desenrolar ali qual que faz sentido. Mas essencialmente, alinhamento, nivelamento. Se tiver problema transversal, ou seja, mordida cruzada posterior, pode ser corrigido nesse primeiro momento também. Depois, mecânica e depois finalização. Para, e claro, remover o aparelho, entrar na fase de contenção, que é uma outra fase de tratamento, por assim dizer. Voltando aos parênteses. Por que eu gosto tanto de fios de níquel titânio, famoso Naitai, NIT, para alinhar e nivelar os dentes? Por dois motivos. São fios que têm memória de forma. Então, você tira da caixinha, ele está lá bonitinho, você deixa ele todo torto para encaixar ele nos dentes apinhados, e a hora que você tira, ele volta para a posição. Então, isso quer dizer que, amarrando esse fio nos dentes, ele vai gradualmente conduzindo os dentes a uma posição de alinhamento. Mas
aí assim, sempre tem alguns colegas que não são tão fãs desse tipo de fio, porque acaba que perde um pouco o controle de algumas coisas. Tipo, mas aí às vezes expande demais, às vezes vestibulariza demais incisivos. Poxa, claro que eu preciso de ter um conhecimento a mais para isso, mas existem estratégias para você controlar efeitos colaterais até na fase de alinhamento e nivelamento. Então, eu particularmente acho muito mais fácil lançar mão dessas estratégias usando os fios de níquel titânio do que para praticamente fazer um edgewise, ou seja, fazer o tratamento 100% ali com dobra, com fio de aço desde o início. E aí o segundo parênteses, por que usar fios de aço retangulares de preferência, né, na fase de mecânica? Quando eu vou fazer movimentos maiores, vou, enfim, fazer uma força para, sei lá, eu preciso retrair os meus incisivos. Quando eu vou fazer um movimento maior como este, provavelmente a grande maioria das mecânicas vai tender, por exemplo, durante a minha retração, eu tenho uma lingualização e extrusão desses incisivos. Se couber, a gente entra no mérito do porquê que isso acontece aqui, dando um exemplo de alguma mecânica, mas o que mais prático de tudo, se eu for passar um elástico corrente ali que seja de molar a molar em algum momento para fazer uma retraçãozinha mais leve. Esse elástico corrente, passando aqui pelos incisivos, vai provocar esse efeito. E aí, o que eu posso fazer para contornar ele, para dar uma segurada, evitar? Primeiro, o fio propriamente. Se eu uso um fio muito leve, redondo, ou de outra liga, que não é o metal, uso o próprio níquel titânio, esse fio vai ceder a força do meu elástico, da minha alça, que seja. Então, o fio, por ser de aço e retangular, me ajuda a ter um controle maior nesse sentido, fora o controle de inclinação, controle de torque também. Em fio redondo eu não consigo ter. Eu posso até meter uma curvona acentuada ali, uma curva reversa para dar uma ajudada, né? Mas fica mais fácil com o fio retangular. Se eu for abrir um espaço com uma mola, até dá para começar a abrir espaço antes. Mas se eu quero abrir um espaço e eu tô com receio de ter um giro, tô com receio de ter uma angulação dentária mais significativa, esse fio retangular de aço também me dá uma segurança a mais de fazer essa movimentação sem ter tanta chance desse efeito colateral acontecer, como seria ou num fio redondo ou num fio de níquel titânio. Então, em essência, esses são os principais motivos aí pelos quais a gente tem preferência por esses fios. Tá, mas eu tô falando demais, se quiser me interromper, pode, tá, gente? Não. Fica bom. Imagina, tá. Aí, claro, dentro desses dois materiais, eu tenho vários calibres. E aí, para eu entender qual calibre usar, por exemplo, qual sequência de fios usar, quando evoluir um fio ou não, o raciocínio é bem parecido. Assim, eu tenho que entender o que eu quero. O que eu quero e o que o fio vai me dar. Então, de modo geral, se você observar assim, a grosso modo, dá para fazer um alinhamento e nivelamento com 2 fios de níquel titânio. A gente entende que faz sentido ir evoluindo aos poucos para, enfim, para às vezes ter uma deflexão maior, para às vezes sentir que está tendo uma estabilidade maior em alguns dentes, mas essencialmente até que dá para fazer um alinhamento e nivelamento com poucos fios, porque o fio 12 é nesse formato, a hora que eu prender nos dentes, ele vai entortar, mas vai conduzir meus dentes para o alinhamento. Fio 14, 16, a mesma coisa. Então, até já aconteceu de começar um tratamento aqui, colocar um fio leve no paciente, ele sumir 3, 4 meses, e ao invés de dar alguma coisa, acontecer algo ruim, pelo contrário, voltou com o apinhamento muito mais dissolvido, porque o fio ficou trabalhando aquele tempo inteiro. Então, não tem, eu particularmente eu não vejo hoje tanta necessidade de ficar evoluindo o fio com tanta frequência. Às vezes a gente vê mais essa ideia em quem trabalha com autoligado, talvez, ou enfim, outro formato, mas eu faço ortodontia normal, por assim dizer, né, com aparelho convencional, uso autoligado em muitos casos também, mas com a mesma filosofia, por assim dizer, entendendo
que eu quero, o que o fio vai me dar, qual que é o momento de entrar com cada um ali. Exatamente. Entender também que vai passando o tempo, você muda do Naitai para o aço, e entre o Naitai você vai do menos calibroso para o mais calibroso. Sim. E o que você falou é verdade, não tem necessidade de estar trocando o fio. O fio está com deflexão, calma, ele está trabalhando ainda, né? Matheusão, duas perguntas aqui. Uma do Fernando, ó. Você já respondeu. O elástico em corrente deve ser usado no fio redondo ou retangular? Tá. Então, Fernando, assim, o que você tem que pensar? O elástico em corrente, ele vai querer girar os dentes da ponta, ou seja, o primeiro e último dente onde você colocar ele. Se não tiver vizinho, vai querer angular. Então, vamos pensar assim, ó. Imagina um paciente que não tem o 36 e o 46. Você está alinhando, nivelando aqui embaixo e você resolveu passar um elástico corrente de molar a molar em um fio 16 de níquel titânio. O que você vai tender a ter de movimento? Giro e angulação para mesial dos dois molares. É uma questão de biomecânica, né? Não sei se você sabe, Fernando, o conceito de centro de resistência, que é um lugar mais ou menos no meio da raiz do dente, que se a gente conseguisse aplicar a força lá, o dente movimentaria de curto. Mas, como a gente aplica a força em coroa, acaba que os dentes tendem a sofrer esses movimentos. Seguindo, o que mais de efeito que eu vou ter se eu passar esse elástico em corrente? Os meus incisivos vão querer fazer isso aqui, este movimento de lingualização, que acaba gerando uma certa extrusão também, por consequência. Aí eu te pergunto, você quer esses movimentos? Em alguns casos, assim, é mais exceção do que regra, a gente até quer. Pode ser que esses movimentos sejam bem-vindos, mas na grande maioria das vezes não são. E aí, não sendo movimentos desejáveis, faz mais sentido você aguardar um pouquinho para, de repente, utilizar esse recurso do elástico corrente em um fio mais calibroso, um fio mais rígido, como o aço, que vai te dar um pouco mais de controle disso aí. Então, via de regra, é bom evitar elástico corrente em fio muito leve. Weber? Qual a prescrição que você usa no dia a dia? Weber, eu uso Roth mesmo. Roth? Nós também trabalhamos com Roth. É prático, né? Tá para todo lado. É para todo lado, isso. E Matheusão, acho que o nome dela é Sander. Desculpa se eu errei. A mola aberta, para obter espaço, ela está perguntando se pode usar em fio de Naitai. Abrir espaço em fio de Naitai. Sander. O mesmo raciocínio do elástico corrente, por assim dizer. O que a mola aberta vai fazer com seus dentes? O elástico corrente faria um movimento de giro assim. A mola vai fazer um movimento de giro contrário, ou seja, empurrando os dentes para fora ou para o lado para onde ela tá fazendo força. Então, aí eu te pergunto, no seu caso, você quer esse giro? De repente, você até quer abrir espaços de corrigindo uma giroversão de um dente ao mesmo tempo. Pode ser favorável. Eu até nem sempre eu uso o termo efeito colateral, porque o efeito colateral soa como ruim. Mas dependendo da situação, acaba que me ajuda. Agora, se você não tem dente tirado, se você quer evitar que esse giro aconteça, de repente vale mais a pena esperar um pouquinho. Mas, sei lá, o paciente está reclamando que o tratamento já começou tem um tempo, o espaço que precisava para o dente não está abrindo, eu não posso adiantar pelo menos um pouquinho o uso dessa mola? Nesses casos, o que eu faço? E isso vai servir até para usar mola em fio pesado. Sempre, amarrilhe os dentes onde a mola está fazendo força. Amarrilhe eles individualmente ali por cima do fio. E, assim, eu gosto de esperar pelo menos até um fio 16, 18. Menos do que isso, eu mesmo já me sinto um pouco inseguro para colocar essa mola. A chance de ter algum efeito colateral indesejado é mais significativa.
pelo menos um 16 de Naitai, né? Eu começo também a abrir espaço. Ô, Mateusão, aqui, cara, só para a turma entender mais ou menos, ó, a gente tem a primeira fase do tratamento, que é a parte que o Matheus está falando, alinhamento, nivelamento, rotação. É uma fase egoísta, onde a gente está trabalhando o dente de forma individual, pondo cada dente no local, né? Cada dente no seu quadrado. Tem a segunda fase, que o Matheus vai falar um pouquinho, que é onde ajusta a oclusão, classe 2, 3, enfim. Entre a primeira e a segunda fase, Matheus, eu falo para os meus alunos que tem uma fase que eu chamo de 1,5. Não tem na literatura, mas a gente coloca aqui para eles entenderem. É que a gente trabalha com um sistema que a gente usa 3 fios. Mas independente de quantos fios usem, independente. A gente tem o primeiro fio que a gente vai fazer essa primeira fase, que para mim é uma das fases mais pesadas do tratamento ortodôntico. O pessoal acha que alinhar e nivelar é fácil, mas é o mais complicado. Uhum. E pós essa fase, os dentes ficam moles, né? É natural. Depois a gente põe um segundo arco, que eu falo para ele que é onde a gente vai cicatrizar o percurso. Onde a gente só põe elástico, tira elástico, põe elástico, tira elástico, durante uns 3 a 4 meses. Aí a gente vai para o fio de aço e faz as mecânicas. Uhum. Você quer correr um pouquinho dessas fases? Falar aí, Matheus? Claro, na hora. Começando ali do alinhamento mesmo? Pode. Eu coloquei aqui, ó. Quando a gente faz, né, a primeira fase, é alinhar e nivelar com a tração. O transversal, né, se já tinha falado, corrigir rotação, abrir espaço e preparo para ancoragem. Uhum. Show, joia. Então, sobre esse início de tratamento, coisas que diria assim, são fundamentais para se ter enfim, para o tratamento fluir bem e você evitar efeitos indesejados. Pode parecer clichê às vezes, mas o ponto de partida é a boa colagem. Não tem por onde fugir. Se você trabalhar com o melhor fio do mundo, com qualquer prescrição que seja, mas errar na colagem, não tem jeito. O fio vai conduzir o dente para uma posição indevida. Até porque se alinha e nivela breque. Então, ali nivela breque. Exatamente. Certo, ele fica certo no final. E o pessoal tem muita dúvida. Se eu colar um pouquinho mais para cervical, para incisal, o que vai acontecer? Uhum. É só você tem que analisar o dente em relação ao vizinho, praticamente. Enfim, tem a tal das 6 chaves, como é que é? As 6 chaves, não, as 6 geometrias de Burston, que vai complicar um pouco mais se a gente for falar delas, mas basicamente você vai analisar o movimento que o dente vai fazer baseado no vizinho. Então, se eu colo um bracket mais para cima e o vizinho está mais para baixo, um vai descer e o outro vai subir, a grosso modo. Então, eu tenho que pensar sempre nesse sentido. Até para isso, existem diferentes, como é que eu vou dizer? Não é prescrição o nome, mas enfim, profissionais têm preferências por em qual altura vai colar o bracket de cada dente. Aí, o pessoal gosta de saber. No arco superior, basicamente, eu colo central e canino na mesma altura. Lateral e primeiro pré com meio a menos. Então, se o central, o canino foi com 5 milímetros, o lateral e o primeiro pré vai com 4,5. E aí, o segundo pré e os molares, nem sempre eu me baseio em uma medida exatamente. Eu procuro tentar observar ali as cristas marginais deles para manter todo mundo no mesmo nivelamento. Porque eu entendo como objetivo de tratamento o nivelamento das cristas marginais. E às vezes o dente tem uma cúspide um pouquinho mais pontuda, um pouquinho mais amenizada, isso aí pode acabar dando alguma alteração se eu for tomar por base uma medida propriamente. Mas, se no início facilitar, às vezes usar todo mundo até na mesma altura ali praticamente, ou ir diminuindo de meio em meio do primeiro pré para trás. Já no arco inferior, eu colo os 4 incisivos na mesma altura. Assim como o primeiro pré-molar, o canino com meio milímetro a mais, e a lógica dos posteriores segue a mesma, procurando nivelar ali as cristas marginais. Um erro comunzão, assim,
Pode falar, Gustavo. Não, só aproveitando que você já está falando de colagem, Renato pergunta se você cola do mesmo jeito autoligado. Sim, totalmente igual. Não vejo motivo para colar diferente. Cara, assim, se a gente for avaliar, for pensar aqui, por exemplo, um autoligado passivo, às vezes vai gerar um pouco menos de reflexão no fio, talvez. Ali na região anterior, se houver alguma giroversão, pode ser interessante você dar uma roubadinha, entre aspas, assim, para compensar a falta de deflexão que ele pode não gerar. Então, se tiver incisivos muito apinhados ou coisa do tipo, um pouquinho girado, por exemplo, incisivos girados para mesial, você conseguir colar um pouquinho mais para mesial ao invés de no centro da coroa, pode ser que te ajude. Mas acaba que varia muito também, sabe? Então tem casos que isso dá certo, tem casos que passa, tem casos que mesmo assim falta um pouco. A colagem acaba que depende muito de anatomia de dente também um pouco. Mas via de regra, tanto faz, o tipo de aparelho eu colo igual. E aí um dos erros, assim, é um erro, mas é uma dificuldade, né? Principalmente no início, é acertar colagem de pré-molar. Eu vejo que acompanhando assim os alunos na clínica da pós mesmo, pré-molar é o dente que mais erra. É o vilão, né? É o vilão. Porque se o pré-molar está um pouquinho angulado, às vezes é difícil, quando você não tem o olho calibrado, você perceber isso. E aí você cola ali ele reto, e esse dente nunca vai atingir um paralelismo de raiz 100%. Se ele está um pouquinho girado, e às vezes o seu abridor de boca ali não favorece também, a visão vai ficando mais dificultada, né? Quanto mais posterior a gente vai chegando. Se o premolar está um pouquinho girado e você acaba colando errado, o giro não vai corrigir. Então, tem que ter muita atenção mesmo na colagem de premolar, principalmente. Beleza, aí? Pode falar. O que você falou aí, realmente a gente fala. Esse ponto vem bem para os alunos. É porque quando a turma começa, é uma luta ele contra ele mesmo em relação ao relógio. Nossa, estou montando em 15 minutos e tal. Eu comecei a montar em 15 minutos, hoje eu voltei para 1h30, né? Por quê? Você vai ficando difícil. 80% de um tratamento é a colagem. Às vezes, um passo para trás, montar tudo e montar de novo. E quantas vezes eu fui montar a parede 7 horas e perdi ele no prontuário, recolar. Pode cansaço. Então, a colagem realmente é o que manda. Você está certíssimo em falar. Cara, e é tão curioso que, assim, hoje em dia eu deixo um tempinho maior, deixo 1 hora para montar uma arcada, às vezes. Eu não costumo montar a boca inteira de uma vez, não. É muito pontual isso. Mas eu vi, assim, teve um momento que eu observei, que eu fiz um teste, por assim dizer, de fazer uma colagem. Não sei se isso vai atrapalhar alguém eu falar isso, mas fazer uma colagem usando o posicionador, o que mede, fazer uma colagem sem. Aí eu comparei assim, empiricamente mesmo, o quanto de recolagem ou de dobra eu acabava fazendo nos dois casos, eu acabava errando do mesmo tanto, acredita? tipo assim, querendo ou não, tem o fator humano envolvido ali, a gente acaba errando sem querer. Mas no que puder ter de cuidado, obviamente, e usar posicionador no início ajuda muito, aí tendo noção mesmo de altura de bracket, principalmente, o que tiver de possibilidade vale a pena. Por quê? Você tem que ficar recolando o bracket durante o tratamento. Isso atrasa. Você tem que gastar tempo demais na finalização. Também prolonga tempo de tratamento. E até uma dica que eu dou é, se possível, se precisar recolar bracket, tira uma manutenção, uma sessão para recolar tudo que você tiver que recolar de uma vez. Por quê? No começo eu fazia assim, colava hoje. Mês que vem, evoluía fio. No outro mês eu via que tinha um bracket errado, aí eu recolava. O que acontecia? Tinha que voltar fio. Aí no outro mês eu via que tinha outro dente errado, recolava e voltava fio de novo. Então, assim, ficava nesse vai e vem, parece que nunca saía da fase de alinhamento e nivelamento.
Então, é mais prático você separar ali um momento, sei lá, no quarto, quinto, sexto mês de tratamento, para dar aquela reavaliada geral e, se precisar, recolar todo mundo de uma vez. É garantido que você vai recolar todos que estão errados, que nenhum vai passar batido? Não é, mas já é um pouquinho mais... trava menos o tratamento do que ficar indo e vindo toda hora. Weber? É sempre essa luta, né? Colar bem é o mais difícil da ortodontia, né? Eu sempre falo. Não estressem, não trabalhem com relógio, colhem bem para finalizar bem, né? Para ter uma oclusão legal, é a parte mais importante do tratamento, na minha opinião. Né? Se fazer uma colagem bem acurada, né? Então, você usa o mesmo método de colagem com o autoligado e o convencional. Sim. A sequência de fios do autoligado para o convencional é a mesma que você utiliza? Weber, eu uso a mesma. Assim, eu não sigo a filosofia de tratamento com autoligado. Eu uso autoligado. Tem essa diferença, né? Então, eu sempre optei por usar a mesma sequência de fios ali, até por uma questão de facilidade. Cada tipo de caso, vamos colocar assim. Então, no dia a dia, assim, o que eu uso? 14, 16 de níquel titânio. Às vezes eu uso ali um fio de transição também para dar uma estabilizada, geralmente um 17 por 25 de níquel titânio também. Deixo ali 1, 2 meses para dar uma segurada nos dentes e até enfim, para dar aquele toque final no alinhamento para o fio de aço passar bem. E aí, no aço, geralmente eu já entro no 17 por 25 e, se necessário, eu vou para um 19. Aí, claro, depois, na fase de finalização, se eu tiver que fazer muita dobra, se eu ver que tem muita coisinha para eu corrigir, eu dou preferência por fazer dobra em um fio mais leve, um 16 de aço. Mas se for, por exemplo, achei que meu canino ficou muito proeminente, eu quero descer os incisivos só, tá ótimo. Aí eu faço a dobra no retangular mesmo. Sim. Mais uma pergunta aqui. Acho que é da Emilira. Ela perguntou, eu acho uma pergunta bacana, cara. Quero tomar a palavra aqui, Matheus. Ela falou, qual a diferença de você usar Naitai, o aço, o autoligado e o termo? Ô, M, primeira coisa, todos os nossos Naitais são termos. O termo que eles vendem como termo é um termo onde eles conseguiram aumentar a temperatura da passagem de marca austenítica, que é 36 graus, 37 graus. Mas o nosso Naitai convencional, que é de 21 graus, você põe um gelo e tal, faz a mesma coisa que o Naitai termo. O interessante do termo é que, como você controla melhor a temperatura, em dentes que estão mal posicionados, que você tem que fechar a portinha, você pode pôr um endoácido que facilita a colocação. Mas, Matheusão, desculpa, pode falar. Não, imagina, é por aí mesmo, assim. Por que, primeira coisa, né? Por que no tratamento com autoligado, geralmente o pessoal preconiza o termo? Quem trabalha dentro de uma filosofia autoligado sempre prioriza a força o mais leve possível mesmo. E acaba que, de certa forma, pelo fato de que os fios termo, que vem na caixinha escrito termo, né? Demorarem um pouco mais a expressar essa força, eles mantêm um nível de força um pouquinho mais controlado. É basicamente por isso. Mas, na prática, eu também parto dessa ideia do Gustavo, de que quando eu tenho um apinhamento maior, por exemplo, aí eu uso o termo pela praticidade, pela facilidade de prender esse fio no bracket, se comparado com o fio não termo, com o fio super elástico normal. Mas sua pergunta foi, se faz muita diferença usar NIT e aço em autoligado ao invés de termo? Tem gente que vai falar que tem, né? Mas eu não vejo essa necessidade obrigatória, a não ser que você realmente siga a filosofia do autoligado e tenha ali por pretensão, por exemplo, tentar fazer uma, sei lá,
Eu também não vejo essa diferença toda em uma expansão, por exemplo, de autoligado se comparado com convencional. Não. O que vai fazer diferença é o quanto que o fio é largo e aberto, na verdade. Tanto que se você entender ali um pouco da filosofia de autoligado, eles trabalham com aqueles fios que, eu acho que tem até um nome, mas são fios que são mega abertos. Se você pegar esse fio e colocar no aparelho convencional, você também vai ter uma certa expansão dentária. Então, não vejo tanto essa diferença. Não precisa se preocupar tanto com isso, não. E só para concluir, muito cuidado, gente, é o seguinte, se você entra num caso, não interessa qual break você estiver usando, se você tiver só que a linha, tá, beleza. Agora, se você tiver fazer uma mecânica um pouco mais pesada, é que a gente vai entrar na plasma, é interessante você fazer essas mecânicas pesadas, o dente para ele andar, ele tem que ter um trilho forte. E nesse trilho nosso, são os diabos. Mesmo que seja autoligado. Mesmo. O pessoal não deixa de usar aço porque está usando bracket autoligado. Eu também não deixo. Depende do que você quer. O lance do autoligado, basicamente, é o quê? Ele vai, em tese, te dar um pouco menos de atrito do fio com bracket, que pode, sei lá, ganhar 1 mês, 2 meses de agilidade no alinhamento, por exemplo, mas numa fase de mecânica, eu não vejo muita diferença. Existem brackets autoligado passivo e ativo. O passivo, ele vai gerar menos atrito ainda do fio com bracket, ou seja, o bracket consegue correr mais facilmente. Eu uso o ativo. E aí? Será que minha mecânica de retração fica prejudicada por isso? Hoje em dia, menos. Por quê? Porque entendendo ali digamos assim, as estratégias, os recursos que eu posso usar para uma coisa compensar a outra, o que eu faço? Muitas vezes eu vou fazer uma retração hoje, eu tiro a tampinha do autoligado e amarrilho esses dentes. Que basicamente eu jogo o atrito lá embaixo, fica, claro, tem uma diferencinha, mas vira quase um passivo, ou talvez até um aparelho convencional, em vez de um atrito maior. Então, independentemente, vai chegar um momento que você vai ter que usar o aço. Não tem essa regra absoluta, não. Weber? Beleza. Comentar alguma coisa? Não, tô tranquilo. Beleza. E Matheusão, um pouquinho eu coloquei aqui, porque é uma dúvida também. É que muitas vezes o pessoal que está comentando, ele não entende muito o que está falando de com você ali nivela, tá bom, com qual fio? O fio, igual você falou, eu começo com 14, 16, eu já vou para 16. Então, assim, você sabendo trabalhar, você monta, né? Mas um pouquinho do que você conhece, que acessórios você gosta de usar, por exemplo, a gente ensina muito a usar a cadeia. A gente já não teve uma coisa tão legal como mola fechada para fazer redução, questão de machucar a gengiva, placa, enfim. Fala um pouquinho aí dessa parte tua de materiais. Legal, boa. Essa parte dá para dar algumas dicas, que o pessoal gosta, né? Bom, vamos lá. Primeiro ponto. Eu não vivo sem Top Comfort, que basicamente é uma resina flow um pouquinho mais barata, que é feita para a gente abaular algumas pontas do aparelho, a própria ponta do fio ali, para não machucar o paciente. Então, quase sempre, assim, quando eu colo o aparelho, principalmente no primeiro fio, que acaba que é um fio, por ser mais leve, mais flexível, ele pode acabar, às vezes corre um pouquinho para um lado ou para o outro. Eu gosto de pôr um Top Comfortzinho ali na ponta do fio na distal dos molares. Isso aí vai evitar muito o transtorno do paciente vindo no próximo mês, falando que machucou demais, ou então de aparecer na semana seguinte, falando que está machucando, que precisa cortar um fio. É importante, eu falei que eu só uso praticamente 2 fios de níquel titânio, 14 e 16. Só que um detalhe importantíssimo aqui para que isso flua bem, muitas vezes, é o quê? Como o Gustavo falou, o fio tem que ter deflexão. Enquanto tiver deflexão, tudo bem, está ativo, está alinhando os dentes. Pode ser que num fio 14 ou 16, seu paciente praticamente não tenha mais deflexão. O que eu faço para criar
essa deflexão, se eu vejo que ainda tem algum desalinhamento, se tem algum bracket fora ali que precisa de mais uma forcinha para alinhar algum dente. Eu uso muito a amarrilha individual. Por quê? Diferentemente de um elastic, diferentemente às vezes até da própria portinha de um autoligado, com a amarrilha individual eu consigo pressionar um pouco mais ali o fio para dentro do bracket, para que essa deflexão seja criada. Então, em linhas gerais, como é que é a minha prática mesmo? Colei o aparelho, 14 níquel titânio. Mês que vem, eu amarrilho os dentes que eu vejo que estão precisando um pouco mais. No outro, aí eu evoluo para o 16. No quarto mês, amarrilho no 16. No quinto, se precisar, amarrilho mais um pouquinho, deixo mais um tempo. E aí, quando eu vou para o retangular de níquel titânio, que é meu fio de transição ali para o aço, dependendo, eu amarrilho também. Não é que eu saio praticamente amarrilhando os dentes todos, não. É assim, 3, 4 dentes no máximo, geralmente, né? Se você tiver muito problema, talvez a colagem que esteja problemática. É um importante, né? Isso. E aí, assim, quando eu vou para mecânica propriamente, cara, sempre que eu uso mola, eu uso amarrilha individual também nos dentes onde a mola está fazendo força. Se eu uso um elástico intermaxilar, um elástico de classe 2 ou classe 3, eu gosto de manter conjugado ali de canino a canino para, enfim, evitar um giro de canino, uma angulação de canino, ou uma abertura de diastema entre canino e lateral. É raro, mas acontece também quando o paciente usa bem. Quando o paciente tem espaço edêntulo, eu gosto de pôr um protetorzinho de fio para não ficar machucando. E demoro para passar o fio lá no molar. Eu deixo para passar o fio só quando eu chego num retangular, praticamente. Para aquele fio não ficar escapando propriamente. Sim. Então, acontece muito, né? Tipo assim, colei o aparelho, o paciente não tem um 36. Se eu passo o fio até o 37, dependendo, vai soltar, não vai me adiantar de nada. Às vezes eu posso dobrar a pontinha dele lá atrás, pôr resina, mas às vezes ainda assim solta. Então eu gosto de esperar um pouquinho. Sim. Até porque, como tem o espaço, mesmo que o fio seja mais calibroso, eu tenho uma certa flexibilidadezinha ali naquele espaço para conseguir encaixar no molar. Desde que não esteja totalmente terrível de posição. Se tiver totalmente terrível, dependendo, eu preciso de alguma mecânica específica para dar uma melhorada nisso. Quando eu preciso girar algum dente, fazer o binário, né, fazer uma força por trás puxando e outra pela frente empurrando, eu uso botões normalmente também. Mola fechada de níquel titânio eu não tenho o costume de usar para fechar espaço, eu uso mais elástico corrente mesmo. E, sinceramente, quando eu quero manter um espaço, por exemplo, eu uso o protetor de fio mesmo, aquela borrachinha. Por mais que ela não seja tão resistente, né, quanto a mola fechada, por ser de aço, na maioria das vezes é uma manutenção de espaço, literalmente, para manter, me resolve. Me resolve. Aí acaba que não gasta também, né, mola? É bem mais em conta do que a mola. O que mais? Alicate, sei lá. Minha mesa de orto tem aí um engarte para eu manusear o fio, um corte reto para cortar fio de amarrilho, o corte distal para cortar o fio ortodôntico propriamente, e uma mathieu junto com um insersor, removedor de elastic. Basicamente, esses 5 itens compõem minha mesa ortodôntica. Para dobras, quase só uso 139. Eu meio que... acho que pela pondurice, eu não quis ter aquele conjunto bonitão de 500 alicates numa caixa, e acabou que eu me acostumei a usar toda a versatilidade com alicate só. Então eu gosto muito de 139. Claro, para um torque, por exemplo, aí eu tenho o parzinho específico, não dá. Mas eu não uso tantos alicates assim, para falar a verdade, não. Acho que se for colocar numa mesa ali tudo, fora esses principais, dá mais uns 4, no máximo 5. Gente, os queridinhos também, que a gente acaba aprendendo a fazer tudo com eles.
Na hora do vamos ver, eu até brinco com o pessoal. Todo mundo morre de medo de dobra, tem preguiça de fazer. Eu falo assim, hoje em dia, uma hora a vida vai te obrigar a fazer. E quando te obriga, você faz até com força. Se for preciso, você faz uma dobra. No final você tem que dar uma refinada, né? Não tem jeito. Então, dobra em ortodontia é o casamento. O Luiz mandou um abraço para você, Vebão. Eu não sei. Ô, Luiz, um abração. E deve ser. É Lete Vieira tá perguntando aí. Eu vou falar já que eu tenho. E o Weber, a gente discorda. Não é que discorda, né? Ele gosta ou não. Depois veio até a opinião do Matheus aí, do rotation, aquele elástico que usa para correção de edição. Assim, eu acho que é porque assim, hoje eu enxergo que várias coisas na ortodontia foram gambiarras que gourmetizaram e viraram um produto para você comprar para tentar facilitar de alguma forma. O rotator, se eu coloco um elastique ali nas aletas do meu bracket antes de pôr o fio, vai ter praticamente o mesmo efeito. Então, eu quero girar esse dente nesse sentido. Se eu colocar um elastique aqui nas aletas desse lado antes de pôr o fio e amarrar ele por cima do fio, eu vou forçar o fio, fazer uma deflexão mais ou menos parecida com o que o rotation faria. Então, eu não uso particularmente. O que vocês acham aí? É bom. Oi? Tudo quanto é recurso a gente põe na gaveta, né? Mas o rotation, de vez em quando, eu ainda tenho alguns resultados bons, bem limitados, mas ainda ajuda um pouquinho. O rotation, ele serve muito para face mais plana, né? Fazendo um canino, eu acho que o efeito colateral no lateral é maior do que o tiro do canino. Então, acho que para incisivos vai legal. Agora, para canino, eu não sou muito chegado, não. Mas isso é pessoal, viu, gente? Pelo amor de Deus. Mas eu gosto mesmo da dobra. A gente faz dobra em Z para resolver esses problemas. Montar lá no alicate. Eu também sou mais fã. Mais fã. Mateusão, deu para ver aí, cara, que apesar de você vir de outras escolas, atuar numa área que eu morei em Brasília e eu conheço mais ou menos, mas falar de Goiânia não sei te falar. Foi mais longe que eu fui com a minha orto. Como clínico foi ali em Brasília. O Weber também foi lá. Tá? E a gente já deu para ver que a gente é mais ou menos parecido, nós três. A gente vai mais pela praticidade, a facilidade do fazer, não vai ficar de qualquer jeito, né? Biomecânica por trás, sabendo que tem pequena biomecânica, a gente tende... Eu costumo falar assim, ó, se não fosse o preguiçoso, a gente estaria andando a pé até hoje. Né? Então, a gente faz de tudo para facilitar a nossa vida. E só vieram mais duas perguntinhas aqui, ó. Patrick Godoy. Gostaria de saber um pouco sobre colagem convencional ou alta. Se você... Alta provavelmente deve ser para fechar a mordida, né? Uhum. Ou Ismaiar? Eu acho que é porque a pergunta sobre fechamento de mordida... não sei se é o Ismailiar, que provavelmente a alta que ela quis dizer aqui, ou ele foi para fechar a mordida aberta. Não, assim, eu não gosto, eu colo todo mundo do mesmo jeito, por assim dizer, que eu acho mais fácil, assim, fazer uma dobra no final, se precisar, do que ter que ter aquele controle de qual paciente que eu colei de um jeito ou qual que eu colei de outro. Eu acho mais simples. Mas, curiosamente, em muitos casos de mordida aberta, eu acabo fazendo uma dobra em degrau ali para instruir um pouquinho mais os incisivos, que talvez, se eu tivesse colado um pouco mais para cervical, não precisaria. Então, é um pouco preferência mesmo. Weber? Repete a pergunta da mordida aberta? Tá falando assim, como que você cola, no caso de mordida aberta, por exemplo, você cola normal ou os breques mais altos? Normal.
E é preciso definir qual que é a causa da mordida aberta para a gente atuar, né? Remover esse hábito o quanto antes. Senão a gente vai estar jogando uma ação de forças opostas aí, para possa ter uma reabsorção, né? A gente ver a causa, que aí a gente tem uma mecânica segura. Mordida aberta é basicamente alinhar, nivelar e entrar com elástico. Ela não é difícil. O problema maior é o controle de... Isso é que pega. Usar grade, a esporão não é agradável, não é legal. A gente não gosta, a criança não gosta. Não adianta, né, Matheusão? Tem toda essa dificuldade mesmo. Já, até eu tô com um paciente que ele colocou chupava dedo, né? Colocou uma grade palatina ali com uns 8 anos de idade comigo. Aí, beleza, ficou uns 6, 8 meses com essa grade. Entrei com o aparelho fixo, tirei a grade, alinhei, nivelei os dentes, comecei a corrigir ali uma classe 2 dele. E agora, com quase 10 anos de idade, a mãe falou que ele voltou a chupar o dedo. Como é que faz? Dar-lhe grade de novo? Quarto dedo. Viver com... Não, não tem jeito, né? Tem que fazer terapia. Por que disso, né? Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui. Matheusão, e aí, cara? O que você achou da live? O que você achou do bate-papo? Pô, eu queria dizer que se a gente encontrar no congresso, vai ser um prazer sentar para prosear com vocês. Aí eu vou tomar uma. Isso aí. Não, porque a gente conversa com um colega ou outro, mas de primeira aqui, eu não sei o que vocês estão sentindo, eu estou super à vontade, super tranquilo, foi bom mesmo o papo. E só outra pergunta aqui, ó. Quando usar contenção fixa superior? E se for usar sempre de canino a canino ou aquele 1 por 1? Como que você faz, Matheusão? Ó, minha regra, por assim, tem diastema anterior, contenção fixa. Eu gosto de pôr de canino a canino. Eu acho que o canino dá uma ancorada boa ali para manter os incisivos. Tem um pouquinho de receio de usar só nos incisivos. Mas acabo vendo um paciente ou outro, até algum conhecido que tem só um com um ali, funciona bem. Não, tranquilo, concordo, número general com o Matheusão aí. Ô, Matheusão, eu já sou um pouquinho mais medroso. Lógico, qualquer probleminha de canino a canino fixo, mais removível. Tipo, dispersão, alinhamento, mordida aberta, diastema. Cara, vai, voltar. Ah, mas eu tirei o freio. Vai, vai, cedo mais tarde vai. Não tem jeito. Não, e se puder, além de fazer a fixa, deixa um Hawley de backup. Se um dia a fixa soltar, o paciente ataca esse Hawley por cima. Porque volta mesmo, não tem jeito não. Ô, Matheus, como a gente é muito igual, cara, por isso que o papo fluiu, né? Pior. Tudo coisa boa, gostei muito. A gente podia até marcar mais vezes de fazer esse bate-papo, né? Outros assuntos, o que não falta, né? Na hora. A gente até organizar um esquema para você puder vir dar uma aula aqui para Sorocaba, ia ser bacana. Opa, vai ser um prazer. Vai ser legal. Matheusão, quer deixar mais algum... fala um pouquinho aí da tua mentoria, cara, que você faz. Eu vi que você vende pela internet. Tá? Legal. Claro, na hora. Bom, basicamente o meu foco é quem está ali ou na especialização ainda, ou acabou de sair, mas está inseguro para conduzir os próprios casos. Então, hoje eu tenho um curso online, onde eu trago toda a parte de diagnóstico, planejamento, mecânica, enfim, passo a passo ali para a pessoa conseguir resolver os casos por conta própria. Mas, para quem tem uma preferência, digamos assim, por ter alguém acompanhando mais de perto, para poder tirar dúvidas dos seus próprios casos, tem também a mentoria, que ali por um ano inteiro a pessoa participa de um grupo no WhatsApp com outros alunos, eu chamo de grupo de orientação, e lá o pessoal é à vontade, quantos casos quiser ali, vai mandando os casos praticamente todos os dias, ali a gente está literalmente, eu falo que orientando, porque não é você me mandar um caso e eu te falar, faz isso. Eu procuro sempre falar,
esse caso tem esse problema, você precisa movimentar os dentes nesse sentido, por isso, 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 e essa mecânica é melhor por isso, isso, isso. Para executar ela, geralmente aí eu indico a aula lá no curso, que o pessoal tem acesso, fica mais fácil que eu explicar ali no grupo. Mas se tiver dúvida também, a pessoa continua conversando ali comigo e a gente vai esclarecendo. É bem, como se diz, graças a Deus, pessoal, já temos alguns alunos aí que pelo menos trazem para a gente que estão mais seguros, conseguindo desenrolar bem depois de um tempo desse acompanhamento. Quem quiser conhecer, tem o link aqui no meu perfil. Pode ficar à vontade. Se quiser me chamar no direct também, pode chamar. A gente troca figurinha. Eu não sou do tipo que não responde. Eu respondo tranquilamente. Professor Matheus Felder, né? Isso. É @prof.mateusfelder. Mateus com TH. E, gente, quem não segue eles, pode seguir. Ele dá umas dicas bacanas, viu? Vive todo dia tem vídeos dele falando de uma diquinha de peça, de tubo, ou de qualquer coisa, de horta em geral, né? Umas dicas bem bacanas, viu? Mateusão, parabéns pelo teu trabalho, cara. Já te acompanho há tempo. A gente já conversou, né? A gente vem conversando. Muito obrigado. Agradeço meu amigo Zé. É bom, fala aí. Opa, prazer, Matheus, de conhecer você. É bom sempre ver gente disposta a somar com ortodontia, né? Que é eu falo que é o motivo da minha vida. O que mais faço é orto, né? Que eu já parei de fazer sexo, então é só orto. É o que restou. É o que restou. Pô, gente, mas o prazer é meu, assim, de verdade. Foi... Eu não sabia que ia ser tão bom quanto foi. Tô feliz pra caramba mesmo por esse momento aqui. Véspera de feriado, 9 horas da noite, não é para qualquer um. Então, parabéns aí por... Eu vejo que vocês estão tentando criar uma rotina de fazer live, trazer conhecimento também. Bom demais. Que puderem contar comigo aqui, tamo junto. E é isso aí, bora a gente manter o contato sempre agora para fortalecer. Estamos aí para aprender. Deixa eu só Um abração. uma pergunta aqui, cara. O que você acha da contenção de acetato? Eu uso muito. Por dois motivos, assim. Igual um Hawley, o acetato também depende da colaboração do paciente, então não vai fazer muita diferença. E para a grande maioria dos problemas que o Hawley segura, o acetato também segura. E acaba sendo mais barato a confecção. Lá na clínica tem uma própria funcionária que confecciona. Para a gente é favorável. Eu acho que é uma boa. A desvantagem que seria que, sei lá, se você fez um fechamento de espaço, o acetato não tem como você dar uma apertadinha, igual no Hawley ali, para tentar resolver. Mas é uma boa contenção. Funciona. Beleza. Mateusão, muito obrigado, cara. Desculpa qualquer coisa, tá? Imagina. Eu tento controlar o Weber, mas eu sei que às vezes ele é mal educado, você me desculpa. Gente, estou tentando, dia 5, fazer uma live off e on, né? O que um pode ajudar o outro aí. Eu só estou esperando a confirmação de um parceiro nosso. Mas, de qualquer jeito, dia 5, né, vai ser terça-feira, vai ser nossa próxima live. Beleza. Bora lá, Abração, presente, pessoal. Muito obrigado, galera. Um abraço, gente. Matheus. Prazerzão, Tchau. abração para vocês. Valeu, gente. Tchau, tchau. Tchau, Gu. Tchau.